Olá, pessoal. Este é um mini curso de JavaScript. Bom, JavaScript, por ser uma linguagem de programação, ele tem alguns conceitos mais avançados. A gente percebe a questão de estruturas, de desvios, repetição, loop, variáveis, constantes, operadores relacionais, operadores matemáticos, e blá, 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 aquele monte de coisa que uma linguagem de programação tem, tá? Então, eu resolvi não fazer um vídeo único. Legal? Eu vou dispor de alguns vídeos, tá? Para a gente poder ver um curso que seja o suficiente para que vocês consigam fazer os exemplos e entender, tá? Então, assim, ó, qual é a função do JavaScript? A função do JavaScript é deixar as páginas mais dinâmicas. Ele oferece recursos que o CSS e o HTML não possibilitam que a gente utilize. Tá? Então, eu posso fazer validação de dados, eu posso alterar informações na tela em tempo real, em tempo de execução. Então, isso acaba deixando as coisas muito mais dinâmicas dentro de um sistema, tanto uma página ou um sistema que seja do padrão web. Tá? E eu espero que com esse mini curso, que vai ser algumas aulas, que eu consiga passar essas informações para vocês. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre CSS, desculpa, sobre JavaScript, tá? E aí depois a gente vai passar para a parte prática. Então, gente, o JavaScript ele foi criado em 1997, tá? E a função dele, como eu já falei, era dar mais recursos para sistemas webs, tá? Ou páginas de internet. Tá? Então, essa era a vantagem. O que que aconteceu? Ele trabalhava, quando a gente usa apenas JavaScript, ele trabalha do lado do cliente. O que que ele faz? Ele abaixa o HTML, as imagens, as mídias, tudo para pasta temporária, e ele baixa também o JavaScript onde ele executa. Tá? Então, gente, na realidade, ele funciona da seguinte forma. Aqui, ó, ele usa mais ou menos este padrão. Tá? Ele pega todas as informações que estão dentro do servidor, que estão aqui nesse cantinho esquerdo, tá? E aí, quando a gente abre uma página, ele abaixa tudo para o nosso computador, inclusive o JavaScript. Tá? Digamos que no fringir dos ovos, essa é a questão mais simplificada, uma maneira mais simples de explicar como é que ele funciona. E aí ele executa tudo no lado do cliente. Tá? Pressupõe-se que seja mais rápido, mais eficiente, porque já está na nossa máquina, não precisa de velocidade de internet, toda aquela historinha que o pessoal coloca para simplificar a situação. Tá? De certa forma, é verdade. Mas hoje em dia nem é tão necessário disso, porque a nossa internet já é bem mais rápida do que a gente tinha em 1997. Bom, pensando nisso, com o passar do tempo, tá, foram se criando as bibliotecas, frameworks, né? Então se criou o Node, tá? Quando se criou o Node, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, tá? Quando se criou o Node, a questão da visão do JavaScript mudou totalmente. Que aí ela passou a ser executada do lado do servidor e não do lado do cliente, tá? Além do Node, existe uma série de frameworks que as pessoas utilizam, que é o jQuery, tá? O Angular, o Vue, o React, tá? Cada um deles de uma função diferente. Muitas pessoas já me pediram cursos de React, cursos de Angular, tá? E eu estava pensando nisso e vou criar esses cursos, tá? Só que aí também eu pensei assim, ó, são todos frameworks, tá, que são com base em JavaScript. Tá? Então não adianta fazer um curso de React, um curso de Angular, um curso de Vue, um curso de jQuery, se a pessoa que vai fazer o curso não sabe JavaScript. Tá? Então, JavaScript é a base de tudo, tanto que tudo que vocês utilizarem dentro do JavaScript vai funcionar em qualquer uma dessas linguagens, porque elas são frameworks baseados em JavaScript. Tá? Então, o principal passo para aprender qualquer uma dessas linguagens, ou até mesmo todas, tá? É que vocês saibam JavaScript. Tá? E, gente, como eu estava falando, o Node, tá? O Node ele mudou totalmente essa perspectiva. Tá?
que agora o JavaScript roda do lado do servidor. Tá? Então, na realidade, o exemplo é mais ou menos isso aqui. Agora, o JavaScript ele roda do lado do servidor. O Node executa, processa tudo ali e retorna as informações para a gente. Tá? Gente, que nem eu falei da situação anterior, é um mini curso, né? Então não tem que ter um. Existem outros detalhes, outras informações sobre Node, sobre JS, né, JavaScript, que são usados. Tá? Mas no fringir dos ovos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: JavaScript roda do lado do cliente. Se eu estiver utilizando Node ou qualquer outra tecnologia, Angular, React, ele vai rodar do lado do servidor. Pronto. Tá? É isso que vocês precisam entender. Tanto que quando a gente vai rodar uma dessas linguagens, a gente normalmente adiciona um servidor na nossa máquina para testar. Tá? Então, acontecem essas diferenciações. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque aqui é um mini curso e não é React, não é Angular, não é Node, é JavaScript. Tá? Então, assim, ó, vamos deixar a conversa de lado e vamos botar a mão na massa agora. Então, gente, para a gente começar a trabalhar com JavaScript, a gente vai precisar de um local onde armazenar essas informações. Então, eu vou abrir aqui o meu Windows Explorer, vou abrir aqui a minha área de trabalho, tá? E clicar o botão direito, novo, pasta, e vou criar aqui mini curso JavaScript. Perfeito? Então, eu vou armazenar todos os locais aqui. Gente, o que que eu preciso para começar a trabalhar com JavaScript? Eu preciso de um navegador, tá? Eu preciso de uma ideia de desenvolvimento, tá? Ah, olha só, inicialmente eu só preciso disso, tá? Não preciso instalar mais nenhum outro software, nada. Claro que existem extensões dentro do VS Code que podem facilitar isso, criando um servidor local, mas eu não vou usar aqui, tá? Então, eu já tenho o local aqui, ó, fechar, e vou abrir a minha IDE, que é o VS Code, tá? E no VS Code eu vou abrir a pasta lá. Então, vou na área de trabalho, mini curso de JavaScript e pronto. E o que que eu vou fazer então? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar criando um arquivo, tá? Para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, eu vou criar aqui, ó, cliquei duas vezes aqui na barra esquerda aqui, ó, da navegação aqui, ó, do explorador, e ele já vai criar um arquivo. Vou chamar ele de index.html. Ou melhor, vou colocar aqui exemplo01.html. Perfeito? Então, é um HTML, né, gente? Eu vou criar aqui um tape, tape HTML. Vou criar uma estrutura HTML normal, como todos já devem conhecer. Então, assim, ó, vamos falar um pouquinho de conceitos. Legal? Então, eu vou começar a falar sobre variáveis e tipo de dados. Tá? Vou colocar aqui um H1, vou colocar aqui primeiro exemplo. Tá? Então vamos salvar, arquivo salvar, pronto. Então agora eu já tenho um HTML. Agora eu preciso criar um JavaScript para ele. Então eu vou clicar aqui de novo, ó, tá? E vou criar um arquivo com o mesmo nome, exemplo01 JS. JS. Perfeito? Então agora eu já tenho aqui o meu JavaScript e eu vou mostrar uma coisa para vocês. Assim, ó, tudo dentro do JavaScript, quase todas as funções que a gente pode utilizar através de um objeto e métodos. Legal? Então a gente tem um objeto no navegador, tá? E aí eu posso chamar esse objeto a hora, se ele tiver declarado, eu posso chamar a hora que eu quiser, e aí eu posso utilizar alguns métodos que ele tem. Então, por exemplo, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o console.log, tá?
Legal? Então, o console.log, ele permite eu imprimir informações. E quando eu quero escrever uma informação, tá, eu tenho que colocar ela dentro de aspas, identificando que ela é uma informação do tipo string. String quer dizer letras e números e símbolos, perfeito? Vamos colocar lá, mini curso de JavaScript, tá? Vou salvar. Gente, detalhe importante aqui, ó, olha só. Eu tenho dois arquivos, o exemplo01.html e o exemplo01.js. Tá? Bom, o exemplo01.html é o que vai ser exibido para a gente, mas ele não tem uma ligação entre os dois, eu preciso fazer essa ligação. Tá? Então, vou voltar aqui para o meu arquivo, e aí aqui, ó, dentro do head, eu vou usar o tag script. Tá? Vou usar o RSC de source, de fonte, e vou colocar o nome do arquivo que eu quero linkar com ele. Eu estou importando todas as funções JavaScript que estão dentro desse arquivo para dentro do HTML. Eu poderia escrever todo o código JavaScript aqui dentro também, não teria problema nenhum, mas a nível de organização não é muito ideal. Tá? Então aqui, ó, eu importei. Com essa importação, eu peguei todas as regras, todas as funções que eu fiz dentro daquele JavaScript e joguei para cá. Tá? Então eu dei assim, ó, digamos, eu dei poderes para o meu HTML. Tá? Então, vou salvar aqui, ó, e vou lá abrir o meu exemplo lá para vocês verem o que foi que aconteceu. Pronto, tá ali. Bom, não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque eu falei que não ia fazer nada. Tá? Eu só coloquei um console log lá e acabou. E o console log, gente, como é que eu acesso o console log? Em qualquer parte aqui, ó, do meu navegador, eu clico o botão direito e seleciono a opção inspecionar. Ou a tecla F12. Tá? E aí ele abre aqui. E aí aqui, ó, eu tenho algumas abas. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Ó, eu tenho algumas abas aqui, tá? E aí eu posso vir aqui no console, ó, que foi o objeto que eu usei, e lá ele escreveu, olha só, mini curso. Ó, deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho maior aqui para vocês verem, fechar isso aqui, deixar só o console, ó, e ó, que bonitinho que ficou, mini curso, ó. Tá? Então o que que ele fez? Quando ele abriu, ele executou tudo que estava dentro do meu exemplo, tá? Pronto. Gente, agora vamos começar a falar um pouco mais. Olha só, eu tenho um, um item que a gente chama de variáveis, né? Como eu falei antes, uma linguagem de programação é definida por alguns conceitos que esse sistema tem. Então, um dos conceitos que uma linguagem de programação tem são variáveis de memória. Variáveis de memória são espaços que ficam dentro da memória do computador que podem armazenar informações por um tempo limitado. Tá? Dentro do JavaScript, toda vez que eu quero criar uma variável, um bloco de memória que vai armazenar uma informação, eu uso a palavra var. Tá? Então, eu posso fazer var, digamos, o nome de uma variável igual ao seu conteúdo. Tá? Eu vou dar um espacinho aqui, igual ao seu conteúdo, por exemplo, Fausto. Reparem que eu coloquei Fausto entre aspas, que identifica que Fausto é uma string. E uma string são sequências de caracteres, de letra, número, espaços, símbolos que eu posso utilizar. Poderia ser também uma aspa simples, tá, gente? Então, aspa dupla ou simples. Normalmente a gente encerra a linha através de um ponto e vírgula. Gente, o var é uma palavra reservada, é um comando do JavaScript e ele está meio em desuso ultimamente. Tá? Ele meio caiu fora de uso e o pessoal começa a optar hoje pela palavra let. Então, nós vamos utilizar let em vez de var. Tá? Bom, além de string, gente, eu posso ter também um campo numérico. Tá? Vamos colocar aqui, quem sabe,
ano de nascimento, tá? E aí eu digito o número. Legal? Então, ó, agora eu tenho um valor numérico, tá? E do tipo numérico. Todas as informações, variáveis, tá? Elas vão sempre ter uma informação, tá? Fausto, 1974, e elas vão ter um tipo. O Fausto é string, tá? E o ano de nascimento é numérico, tá? E o numérico ele pode ser um inteiro ou um ponto flutuante, que quer dizer que é um número quebrado. Tá? Bom, então começamos por aí. Gente, olha só, se eu pegar uma informação e colocar ela um número entre aspas, ela é um número, mas ela continua sendo string porque ela está entre aspas. Tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Tá? Bom, qual é o outro tipo de informação que eu posso ter? Deixa eu criar mais uma variável aqui. Vou criar aqui, opa, aqui, tá? Vou criar aqui um sobrenome. Gente, olha só, as variáveis, tá? Não, elas podem ser nomeadas de qualquer forma, perfeito? Só que existem alguns padrões que os programadores utilizam, tá? Eles podem utilizar esse padrão que eu estou usando aqui, ó, que é o nome da variável, tá? E se é um nome composto, ela é junta, porque o nome de uma variável não pode ter espaço em branco, nem símbolo especial, nem um caractere especial, tá? Então, aí a gente normalmente separa a segunda palavra da primeira com uma letra maiúscula, tá? Então, isso é um padrão de nomenclatura. Se usar esse padrão, procura seguir sempre esse padrão, não troca, tá? O outro padrão que a gente tem, deixa eu colocar aqui, a nova, tá? Por exemplo, eu posso usar um underline, né? Tá? Por exemplo, maior de idade. Ó, repare que não tem espaço, mas eu usei um underline para identificar qual é o correto. Gente, também isso é uma opção pessoal, né? Ou da equipe que está desenvolvendo, mas procurem sempre seguir o mesmo padrão. Ou utiliza tudo junto com uma letra maiúscula quando o nome for composto, ou usa underline para separar uma palavra da outra. Tá? Bom, a gente já viu aqui string inteiro, ponto flutuante, né, número quebrado. Agora a gente tem o tipo booleano. O tipo booleano, gente, é verdadeiro ou falso. É true ou falso, tá? Ó, eu já vou explicar outra coisa para vocês. Por exemplo, eu posso criar comentários dentro do meu fonte, tá? Por exemplo, especificar algum texto, colocar uma observação, né? Então, quando a gente vai fazer um comentário, a gente usa duas barras, tipo string, tipo numérico, tipo string, tá? Ó, tipo boolean, tá? Então, esses comentários que a gente faz dentro de linguagem de programação, quer dizer assim, ó, que eles não vão ser vistos, são uma observação, tá? Eles não vão ser processados durante a execução. Legal? Bom, o que mais que eu posso fazer? Gente, olha só, eu posso criar aqui uma outra salário, vamos supor aqui, eu posso colocar um número quebrado, 3.580,75, tá? Que é um ponto flutuante que a gente chama, né? Números quebrados. Tá? Bom, além de variáveis, gente, a gente pode também ter uma variável especial que a gente chama de constante. Tá? Constantes, elas são variáveis que os valores não podem ser alterados. Tá? Então, às vezes, quando a gente desenvolve um programa, existem valores
que eles não podem ser alterados. Então, mesmo que a gente tente alterar, ele vai apresentar uma mensagem de erro para a gente. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, const, tá? Quando eu quero criar uma constante, eu crio const, por exemplo, pi, tá? Que é um número fixo, 3.14, tá? Aí eu posso colocar os outros valores ali por diante. Tá? Então, isso é uma constante. Uma constante também, ela vai ter o tipo, pode ser inteira, pode ser numérico, pode ser booleano. Tá? A única coisa que vocês têm que entenderem é que, por exemplo, variáveis, o nome já fala, variáveis. Variáveis é o que vai variar, que vai trocar, que vai alterar, tá? Durante algum processamento. E constante, constantes são fixos, valores que não se alteram. Tá? Então, a gente já viu aqui alguns tipos, ainda temos aqui, por exemplo, vou colocar aqui valor, a gente tem valor A, tá? A gente pode ter nulo, tá? Que é um valor em branco, let valor B igual a undefined, que quer dizer indefinido, tá? Quer dizer, ela não tem nenhum valor e nenhum tipo, tá? Então, a gente tem essas questões. A gente ainda tem mais dois tipos também, por exemplo, a gente pode ter let registro, tá? Que aí é um objeto, tá? Que depois eu vou entrar mais detalhes sobre isso, porque a gente pode criar objetos JSON, né? Por exemplo, que são maneiras de representar dados, tá? E a gente também tem os arrays, tá? Por exemplo, quando eu tenho uma lista de clientes, eu posso armazenar essa lista dentro do arrays. Então, os objetos, eles são representados por chaves e os arrays são representados por colchetes. Tá? O array é um tipo de variável de memória que pode armazenar várias informações no mesmo item. Então, isso é interessante para a gente. Tá? Gente, esses são os tipos de dados. Se eu salvar qualquer uma dessas informações aqui, nenhuma delas vai aparecer lá no navegador, tá? Porque eu apenas declarei, tá? E quando a gente vai fazer uma declaração, a gente sempre faz assim, ó. O nome da variável, tá? O nome da variável, igual e o seu valor, tá? Isso quer dizer, nascimento está recebendo, né, aqui, o valor de 1974. Tá? Agora, no meu computador, lá na memória dele, tem um pedacinho da memória que fala, ó, esse pedacinho se chama ano de nascimento e o valor que está armazenado dele lá é 1974. Tá? E como é que eu faço para visualizar essas informações? Ó, então eu vou salvar aqui, ó, e vou voltar lá no meu navegador e vou dar um F5 aqui, ó, um atualizar, e ó, nada mudou. Tá? Então, eu vou continuar usando aqui o console. Tá? Deixa eu botar os pontos e vírgulas aqui. Hoje até não é necessário, antigamente eles exigiam, mas por definição a gente continua mantendo os pontos e vírgula para identificar o final da linha, tá, gente? Tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu quero visualizar a palavra nome. Tá? Então, eu ponho lá, console log, e ponho o nome da variável, nome. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, vou salvar, Ctrl S, vou no navegador e atualizo, ó, e apareceu lá no console log, ó, Fausto. Tá? Ah, eu quero ver qual é o ano de nascimento. Então, eu posso chegar aqui, colocar outro console log e colocar o nome da variável, ano de nascimento. Tá? E, gente, ele é case sensitivo. Da maneira que eu escrevi, ó, aqui, ele tem que estar aqui embaixo também. Tá? Então, ó, salvei, ó, vou lá no navegador, dou um F5, ó, e já está lá. Reparem que o 74 está meio vermelhinho, vermelhinho, não, desculpa, azul, tá? No 1994 está meio azul para identificar que ele é um campo numérico. E o resto está preto porque é string, tá? Bom, que mais? Tá. Bom, a gente já viu que toda variável, ela armazena um tipo e uma informação. Tá? E aí eu sei que eu tenho uma variável lá e eu não sei qual é o tipo dela. Então tem um comando em JavaScript que permite visualizar qual é o tipo dela. Então olha só, vou colocar aqui console log, tá? E essa variável é o takeoff, tá?
esse comando. Esse comando chama tapeoff e ele permite me dizer qual é o tipo de informação que eu tenho. Ó. Então, ó, vai lá no meu navegador, vai aparecer um nome, o ano e depois o tipo do nome. Ó. Vou salvar e vou lá no navegador. Ó. String. Tá? Então, ele está falando, ó, o nome é do tipo string. Tá? Por exemplo, se eu colocar lá console log, tá? ano, ano de nascimento, tá? Tem que colocar o takeoff, ano de nascimento, ele vai dizer qual é o tipo do ano de nascimento. Tá? Ó, number, numérico. Tá? Ó, vamos fazer mais um exemplo. Console log, tá? Takeoff, ano atual. Tá? Gente, ó, ele está armazenando 2024. Mas, pelo fato dele estar entre aspas, isso quer dizer que ele é uma string. Ó, tá? Perfeito? Tudo bem. Gente, vamos seguir em frente. Olha só. Quando eu tenho uma variável de um determinado tipo, eu posso realizar algumas funções específicas. Tá? Eu posso fazer coisas específicas diretamente com essa variável. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos tratar primeiro dados numéricos. Deixa eu colocar aqui um comentário. Olha só, isso aqui é outra maneira de comentário. Eu vi como comentar uma observação. Tá? Então, gente, tem muita gente que faz assim, ó, barra, escreve um comentário, barra, escreve mais um pouco, barra, né, escreve mais alguma coisa, barra, escreve mais alguma coisa e assim por diante. Tá? Essa é uma maneira. Uma outra maneira de criar comentários dentro dele é utilizar barra asterisco. Quer dizer que eu posso escrever várias linhas de comentários e quando eu quero parar eu uso um asterisco barra. E aí ele volta para a programação. É uma maneira de comentar várias linhas sem precisar colocar barra na frente de todas elas. Tá? Então, a gente tem esse recurso aqui que é bem interessante. Bom, gente, olha só. Eu vou fazer um comentário aqui. Tá? Então, o que eu quero ver com vocês? Ó? Operadores matemáticos. Tá? Então, eu tenho aqui o mais, tá? Legal, que é soma. Tá? Eu tenho aqui o menos, que é subtração. Eu tenho aqui a barra, que é o melhor asterisco, que é multiplicação. Tá? E tenho a barra, que é divisão, certo? Esses são os operadores comuns, tá? A gente ainda tem mais alguns operadores que a gente pode utilizar, mas esses aqui são os básicos. E aí a gente pode realizar qualquer tipo de operação matemática com eles. Olha só, vou colocar aqui, ó, por exemplo, tá? 2 mais 3. Legal? Então, se eu colocar, opa, 2 mais 3, tá? Então, se eu colocar 2 mais 3, ó, e for lá no meu navegador e atualizar, eu já vi que é 5. Tá? Agora, eu posso colocar lá, de repente, console log, 2 mais 3 vezes 5. Tá? Então, gente, se eu for lá e ver no meu navegador, é 17. Aí vocês vão falar assim, mas não é 2 mais 3 que é 5 vezes 5 é 25. Gente, isso aqui é uma linguagem de programação. Então, ele segue a regra da matemática. Tá? Então, vamos seguir a regra da matemática. As operações mais fortes, multiplicação e divisão. Operações mais fracas, soma e subtração. Então, primeiro ele multiplica, depois ele soma. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Se eu quiser realizar uma operação mais fraca primeiro, eu tenho que colocar essa operação dentro de parênteses. Então, 2 mais 3 vezes 5. Agora sim é 25.
tá? Então, assim, ó, e isso não é programação, gente, isso é matemática, tá? Isso a gente aprende no colégio. Então, assim, ó, os mesmos conceitos, as mesmas regras que a gente aprende no colégio, elas funcionam aqui para nós, tá? Então, agora sim, agora eu tenho 25 lá, ó, tá? Tudo bem. Então, aqui a gente já viu algumas operações, tá? Por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, criar uma variável nova, let, tá? Let novo salário, tá? Então, o salário novo, por exemplo, aqui, ó, eu tenho já aqui a minha variável salário, eu criei aqui, ó, e eu quero adicionar 15% nela, tá? Aí vem a questão da matemática. Então, o que que eu vou acontecer? Eu vou pegar o salário, tá? Vou multiplicar por 15, tá? Porque é 15%, tá? E vou dividir por 100, tá? Isso vai me dar a porcentagem, tá? E aí eu quero somar essa porcentagem no salário. Pronto, agora eu tenho 15% adicionado no meu salário. Existem questões que a gente aprende com o tempo, tá? E com a prática, por exemplo, de simplificar as fórmulas. Então, como eu falei, isto aqui é a minha porcentagem, tá? 15%. E isso aqui é o meu salário. Então, ele pega o 15% mais o salário. Tá? Então, são três operações matemáticas. Gente, se eu quisesse simplificar isso aqui, eu poderia simplificar isso aqui da seguinte forma: 15 dividido por 100. Então, 15 dividido por 100 é 0,15. Tá? Então, eu simplifiquei a fórmula. Tá? Porque 0,15 é 15 dividido por 100. Gente, outra coisa importante que vocês precisam saber, assim, ó. Ah, mas vocês vão pensar assim, tá, falso, mas o resultado vai ser o mesmo. Sim, vai ser o mesmo. Porém, esta fórmula aqui, ela é mais rápida que a anterior. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma operação matemática a menos. Tá? Eu estou deixando o meu sistema com uma performance melhor, mais rápido. A gente sempre tem que pensar em velocidade. Então, se a gente sempre pensar num código otimizado, de forma que vai tornar ele mais rápido, melhor. O resultado vai ser o mesmo, tá? Das duas formas, tá? Mas esse aqui é mais rápido. Eu ainda poderia simplificar mais ainda, mas isso aí com tempo e com experiência vocês pegam, tá? Então, eu vou salvar aqui, ó. E se eu for no navegador não vai mostrar nada, porque eu não coloquei em console log de novo salário, né? Novo salário, tá? Então, vou salvar aqui e vou lá para o navegador. E aí, aqui no navegador, vou atualizar e ele já fez aqui, ó, dos 3.580 com 17, ele já mostrou aqui os 15% a mais, tá? Bom, tá, então vamos tratar outra coisa então aqui. Gente, olha só, uma coisa que tem aqui que é muito interessante, tá? É que como quase tudo que a gente cria dentro da programação é um objeto, ele possui alguns comandos que a gente pode utilizar. Se vocês observaram bem o meu salário lá, ele ficou com 4 dígitos aqui, ó. Tá? Ele ficou com 4 dígitos. Eu não quero 4, eu quero 2. Eu quero que fique 4.117,86. Tá? Então, essa novo salário, ela tem um tipo, que é um number, tá? E o number possui algumas funções que eu posso utilizar, que a gente chama de métodos. Então, por exemplo, um dos métodos é o toFixEt. Então, ele coloca aqui, ó, a vantagem de usar uma IDE. Ele dá algumas sugestões para a gente. Então, por exemplo, toFixEd. O Fixed, ele permite eu fixar o número de casas decimais. Então, eu estou falando o seguinte, ó, ó, número de dígitos após o ponto decimal. Tá? Inclusive, ó, a vantagem de ter uma IDE. Tá? Então, ó, eu falei, ó, eu tenho meu salário, que é um tipo number,
e ele vai colocar depois do ponto 2 casas decimais. Então, vou salvar, vou atualizar o navegador e olha aqui o número que vai ficar, ó. Pronto. Gente, isso dá bastante diferença, sabe? Mudar de 4 para 2 dígitos, ele segue regra de arredondamento, tá? Então, deixa eu tirar lá o fixed. Vocês vão perceber o seguinte, ó, segue regras de arredondamento, tá? Então, olha só, ele ficou 86,25. Ó. Se eu tirar o 5, o 2 passa para 3. Se eu tirar o 3, o 6 fica 6, que é aquela regra de arredondamento que existe na matemática. Se eu tiro uma casa da direita, o número, e essa casa que eu retirei ela é igual ou maior que 5, ela soma 1 na casa da esquerda. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Eu vou fixar, né, 3 dígitos. Tá? Vou fixar 3 dígitos. Então, ó, esse é 5, o 2 vai passar para 3. Tá? Ó, eu vou fixar 2 dígitos. Tá? Ó, o 3 é menor que 5, então não faz nada. Tá? Então, é a regra de arredondamento da matemática. Outro detalhe interessante que acontece é o seguinte, é só questão de visualização. O valor que está armazenado na memória é o valor inteiro. Então, se eu for somando depois ele em outros números, isso pode dar alguma diferença de valores, tá? Então, às vezes a gente tem que repensar como truncar esses valores para que ele armazene realmente o valor correto, tá? Então, o valor não está aparecendo, tá? Mas ele está ali, e isso pode dar algumas diferenças depois, dependendo do número de valores que a gente está somando, tá? Bom, vamos passar para mais algumas informações. Então, aqui, ó, a gente já viu tipos de dados, tá? A gente viu como imprimir no console, a gente viu operadores matemáticos, como é que eles funcionam, tá? E agora, gente, uma coisa que a gente tem aqui são conversões, tá? Como assim conversões? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um número, mas ele é do tipo string. Quando eu tenho um número do tipo string, eu não posso realizar cálculo com eles, porque ele é string. Eu só posso realizar cálculo com dados numéricos, tá? Então, isso é um problema, tá? Então, existem alguns comandos, algumas funções que a gente pode utilizar, tá? Claro, eu vou dar o conceito básico para vocês, não vou mostrar todas, porque senão o curso vai se estender demais. Então, assim, ó, vamos fazer um resumo bem prático, então. Olha só, o meu ano atual, que eu coloquei aqui, até eu vou trocar o nome dessa variável, eu vou chamar ela só de ano, tá? Ó, o meu ano, eu vou mudar aqui também, senão ele não vai achar, tá? Então, assim, ó, o meu ano, apesar de o valor dela ser 2024, ela é uma string. E eu quero calcular a idade. Então, olha só, eu não posso fazer cálculo com string. Então, eu vou colocar aqui let ano atual, tá? E aí eu tenho um comando chamado parseInt, tá? O que que o parseInt pega? Ou melhor, o que que ele faz? Ele faz o seguinte, ele pega o conteúdo string e transforma ele em um inteiro, tá? Então, eu tenho parseInt e também tenho aqui, ó, o parsefloat, que aí é para mim criar números quebrados, tipo salário, tá? Então, eu posso optar o int ou o old. Como é um número inteiro, o ano não é um número quebrado, eu usei parseInt, perfeito? Agora, gente, eu posso calcular a idade. E como é que eu calculo uma idade? Eu pego o ano atual menos o ano de nascimento. E aí ele vai calcular a idade dessa pessoa. Então, vamos ver, ó. Vamos ver se calculou certo. Tá? Idade. Ó, tá?
Então, ano atual menos ano de nascimento vai calcular a idade da pessoa. Se eu chegar lá e atualizar agora aqui meu navegador, ele fala, ó, 50 anos, tá? Então é isso que acontece. Bom, gente, existem vários tipos de conversões. A gente tem, por exemplo, conversão de string para número, a gente tem conversão de número para string, a gente tem conversão de string para data, data para string, tá? A gente tem várias conversões. Então, por exemplo, se eu quiser pegar uma informação, tá? Que e eu quero converter ela para string, vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui a idade. Olha só. Console.log, tá? Pegar a idade, vou colocar um ponto, ó, e ele já me deu algumas sugestões do que eu posso utilizar. To locate string, to precision, to string, ó, e o que eu quero é to string, tá? Então, eu quero converter a idade para string. Pronto. Agora eu converti a idade para string. Gente, uma coisa que é muito interessante é, como eu falei, tá? O tipo de variável é importante, tá? Por quê? Porque as opções que vão aparecer, o console está errado aqui, deixa eu corrigir, tá? Porque as opções que vão aparecer quando eu pressiono o tipo, elas vão ser de acordo com a declaração. Se ela for um tipo numérico, vai aparecer algumas opções para gente. Se aparecer um tipo string, vai aparecer outra. Eu vou dar um exemplo para vocês agora em seguida. Ó, vamos lá ver o navegador. Ó. Aí, ó. Tá? Ele não visualiza aqui qual é o tipo que a gente está usando. Tá? Mas pela cor vocês podem ver, ó, esse 50 aqui, ó, ele está azulzinho, então identifica que ele é um valor numérico, e esse 50 está preto, identifica que ele é um valor string, tá? É um azul bem sutil, não sei se vocês conseguem visualizar, identificar aí na tela de vocês, tá? Mas eu consigo visualizar bem aqui. Então, por exemplo, vou pegar um outro exemplo para vocês, olha só. Vou pegar um dado string aqui, ó, console log, tá? E vou pegar o nome, tá? E quando eu coloco ponto, vocês podem ver que vem várias opções diferentes que tem lá. Legal? Então aqui já é alguma coisa. Agora vamos aprender a manipular informações do tipo string, tá? Então o que que eu posso fazer quando é uma string? Por exemplo, eu posso colocar tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo, que aí eu uso o uppercase, tá? Eu to uppercase, tá? Então eu tenho aqui to upper, ó, to uppercase e eu tenho to lowercase, por exemplo. Quando eu uso uppercase, ó, tá? O que que isso quer dizer, ó? Uppercase quer dizer letra maiúscula, tá? Ou seja, ó, ele vai pegar, ó, quando eu declarei meu nome aqui, ó, eu só coloquei a primeira letra maiúscula, ó. Então agora eu falei, olha, imprime, ó, o nome, mas usando o uppercase, tá? Então, ó, vou salvar aqui, vou lá no navegador e olha o que que vai acontecer ali embaixo, ó. Ó, falso todo em maiúsculo. Eu poderia fazer tudo minúsculo, tá? Vou deixar ali, ó, console log, tá? Nome to upper lower, to lowercase, aqui, ó, e o lowercase, tá? Então agora eu tô falando, ó, imprime o nome, mas tudo em minúsculo. Ó, se eu for lá no navegador, opa, ah, faltou aqui, tinha faltado os parênteses. Tá? Então vamos lá. Aí, ó, tudo em minúsculo. Tá? Existem mais algumas funções bem interessantes também que a gente pode utilizar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Ó, eu vou criar aqui. Eu posso fazer operações matemáticas. Tá? Claro, não são bem operações matemáticas, mas ajudam bastante. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar o seguinte: nome completo. Tá? Então eu posso pegar um nome. Ó, o que que vai ser um nome completo? O nome completo vai ser o nome mais o sobrenome, tá?
E aí, gente, aqui tem uma coisa interessante que a gente pode fazer. Ó. Eu vou mostrar aqui o que vai acontecer. Ó, console log, nome completo. Tá? Olha só. Se eu for lá no meu navegador e imprimir, vocês vão perceber que o Vila Nova ficou grudado com o Fausto. Tá? Ah, mas eu não quero isso. Tá, então vamos fazer o seguinte: vamos colocar um espaço em branco aqui, ó, e colocar mais um. Tá? Então, ó, eu estou pegando o nome, mais um espaço em branco, mais o sobrenome. Aí agora vai ficar certinho. Essa operação com strings, tá, com caracteres, a gente chama de concatenação. A gente está concatenando informações. Tá? Então, eu posso fazer isso. Claro, existem outras técnicas também que a gente pode utilizar, gente. Como eu falei, isso aqui é um mini curso. Ó, agora ficou bonitinho. Perfeito? Tá. Outras funções que são interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui, tá, a função substring. Perfeito? A função substring, eu vou colocar aqui, ó, console.log. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome completo, tá? E vou colocar lá, substring. Perfeito. Aí eu vou abrir um parênteses. Bom, a explicação que ele dá para mim é a seguinte: start e end, que é início e fim. Então vamos pensar da seguinte forma: olha só, gente, eu quero pegar a palavra vila, tá? Eu quero pegar a palavra vila. Então, ó, se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vila tem 4 letras. 7 mais 4 são 11. Tá? Então, inicial 7, final 11. Tá? Isso quer dizer que ele vai pegar a palavra vila para nós. Ó. Vamos ver aqui. Vai lá. Aí, ó. Tá? Tudo bem. O que mais? Por exemplo, tem o console log, tá? Vamos colocar aqui nome completo de novo, e aí a gente tem uma função, um método chamado, tá? IndexOf, tá? IndexOf, e aí eu ponho uma sequência de letras ou uma letra só, tá? Eu vou colocar aqui, ó, V, tá? E ele vai dizer para mim em que posição está a letra V, tá? Ó, 7. Tá? A letra V é a posição 7. Então, se eu contar, ó, 1, 2, 3, começa em 0, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, está na posição 7. Tá? Legal? Então, vamos ver outra aqui, ó. Tá? Vamos ver mais uma só para encerrar. Tá? A gente tem, por exemplo, o comando replace. Tá? Então, gente, olha só. Eu posso colocar nome completo, tá? Aí eu vou colocar replace, tá? E aí eu ponho o que eu quero substituir, eu quero tirar o espaço em branco, e no lugar do espaço em branco eu quero colocar um sustenido, tá? Pronto. Então, vamos ver como é que vai ficar lá. Lá, ó. Fausto Villanova com sustenido. Perfeito? Bom, além disso também, a gente pode fazer o seguinte, ó. Console.log. Eu quero saber quantos nomes, ou melhor, quantas letras tem meu nome completo. Então, eu posso usar a opção length, tá? O length, ele retorna o número, tá? Ele não é bem um método, uma variável, né, que armazena, é uma propriedade que armazena o valor de letras que essa cadeia de string tem. Então, ele vai retornar aqui para mim, ó, o número de letras, ó, 15. Ele falou aqui, ó, que o Fausto aqui, ó, Fausto Villanova, com o sustenido tem 15. Ele conta espaço também, tá, gente? Bom,
Gente, eu não vou entrar muito mais em funções aqui, tanto de string como numérico, porque são muitas, são várias, são diversas, né? E aqui é um mini curso, então, para vocês terem uma ideia. Então, o que que a gente pode fazer? Vocês podem ver outras funções, outros parâmetros, procurar na internet, tá? E usar. Aí muitas vezes a gente pensa assim, ah, onde é que eu vou saber, por que que eu vou ocupar um número de letras? Por que que eu vou saber, que eu quero saber qual é a posição que uma letra está ali dentro, tá? Gente, isso é importante. Eu posso dizer assim, ó, para vocês com certeza que eu uso bastante length, substring, indexOf, tá? Replace. A gente usa bastante. Por exemplo, olha o meu próprio nome ali, ó, meu nome completo, o Villanova dá com V minúsculo. Eu quero colocar um V maiúsculo no Villanova, eu posso usar um replace para trocar o V minúsculo pelo maiúsculo. Então, assim, ó, é bastante usado, tá? Então, agora vamos passar para o próximo assunto, tá? Então, eu até vou criar aqui um outro exemplo, tá? Exemplo 02.html, tá? E mesma coisa, tá? A gente precisa de um HTML para executar o JavaScript, tá? Então, vamos colocar aqui, tudo bonitinho, tá? E exemplo 2, tá? Vou colocar lá, HTML, opa, bud, tá? E um H1 aqui. O que que a gente vai ver aqui? Funções, tá? Funções. Perfeito. Vou salvar aqui, vou criar o exemplo02.js. Bom, funções. Gente, uma função define uma regra que vai ser executada. Perfeito? Tá? E a gente pode criar funções de várias maneiras diferentes. A maneira mais tradicional, desde que a gente começa a trabalhar, é function, e aí a gente põe um nome para ela, vamos pôr maiúscula, tá? E coloca parêntese. O parêntese pode ter um parâmetro, que é uma informação que vai ser passada para ela, então vou colocar aqui txt, tá? Abre chaves e fecha, e aí aqui dentro a gente escreve tudo o que deseja fazer, tá? Tudo que a gente deseja fazer. Bom, eu criei uma função chamada maiúsculo, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, retornar, tá? Uma função pode retornar informação ou não. Então, aqui eu estou falando, ó, essa função vai retornar uma informação, tá? E aí eu vou falar o seguinte, que o txt, tá? Vai ser o do uppercase, tá? Do uppercase, tá? E aí vou fechar e abrir parênteses aqui e colocar o ponto e vírgula, tá? Bom, aqui já tem a função pronta. Gente, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha só. Eu estou com a minha função, tá? Agora eu quero executar ela. Então, na realidade, a função, tu está criando um comando que vai ser executado, tá? Então, por exemplo, agora eu ponho lá, maiúscula, e escrevo aqui o nome que eu quiser. Vila Nova. Vila Nova. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai pegar o Vila Nova, ó, console log, tá? Vamos fazer diferente, ó. Eu vou deixar o console log dentro do Vila Nova, tá? Vou linkar ele aqui, que eu não linkei, né? Script src, opa, exemplo 2.js. Pronto, importei ele para cá, tá? Gente, olha só, eu vou abrir lá o exemplo 2, tá? Vou inspecionar, tá? E aí no console aqui eu já vou ver que eu tenho Vila Nova todo em minúsculo, tá? Porque eu escrevi ele aqui dentro em minúsculo.
Ah, mas eu não queria que ele fosse minúsculo. Então, gente, olha só. Eu criei um comando chamado maiúsculo. Então, o que que ele faz? O TXT é o Vila Nova. Então, ele pega o TXT e converte em maiúsculo. Olha lá, ó. Tá? Bom, a gente podia fazer, por exemplo, function novo, olha só, novo salário. Tá? Então, eu vou colocar aqui valor, vírgula, PERC, tá? De percentual. E vou colocar lá, return, tá? E aí eu vou falar o seguinte, lembra da nossa fórmula lá do primeiro exemplo? Era salário vezes percentual dividido por 100, tá? Mais valor. Opa, ficou aqui um valor, tá? Então, isso aqui vai calcular um novo salário, tá? Então, olha só, eu posso chegar aqui, ó, console log, tá? Aí eu vou colocar lá, novo salário, eu criei o comando, ó, e abro parênteses. E lá, ali, ó, na função eu estou falando que eu tenho que passar dois parâmetros, ó, o valor e o percentual. Então, eu vou falar o seguinte, ó, o valor vai ser 1.500. E o percentual vai ser 10%. Tá? Então, 10% de 1.500 é 150. Tá? Então, o valor total aqui vai ser 1.650. Vamos ver. Tá? Aí, ó, 1.650. Tá? Então, é assim que a gente cria funções. Tá? Legal? E esse aqui é o modo tradicional. Perfeito? Tá? Bom, olha só. Aí eu, tá, mas e aí isso? Tá, isso agora sim, ó. Por exemplo, se o salário aumentar 20%, ó, eu só troco aqui o 10 por 20, ó, e vou lá e atualizo, aí eu já vou ter o novo salário, ó, calculado certinho. Então agora eu criei uma fórmula que eu posso usar várias vezes, tá? Eu criei uma função que eu posso usar várias vezes, eu não preciso programar o cálculo toda vez que eu preciso, eu simplesmente só uso o novo salário e o valor que eu quero. Eu posso usar ela diversas vezes, ó. Console.log, tá? Novo salário, e aí eu posso colocar outros valores aqui, por exemplo, 2.800 e vou aumentar aqui 15%, tá? E se eu pôr lá no navegador, ó, ele já calculou os 15%. Gente, isso é bom a gente criar funções que a gente possa reaproveitar, que a gente não precise programar elas de novo. Isso chama reaproveitamento de código, é uma grande vantagem que tem quando a gente tem essas funções. Outra maneira de se criar funções, gente, é através de um padrão chamado arrow function, tá? Então, assim, ó, a gente criou funções aqui, eu vou criar essas mesmas funções, mas usando arrow function, tá? Para vocês verem como elas funcionam. Então, eu vou criar aqui o exemplo 03.js, tá? Ou melhor, HTML. Primeiro HTML, tá? E vou começar lá. Tape HTML, tá? Vou criar o HTML, vou criar o head, tá? O que está acontecendo aqui que não está? Ah, eu usei vírgula, não ponto. Ele não identificou aquilo. Bom, agora sim. Ó, HTML, head, title, tá? Arrow functions, tá? Body,
tá? H1, arrow functions, tá? E vou criar o exemplo 03.js, tá? Gente, uma arrow function ela é uma constante, tá? E é a maneira que hoje, atualmente, a maioria dos programadores utilizam para criar funções para React, para Angular, para Vue, né? Então, a arrow function está sendo bastante utilizada, tá? Eu falei que eu ia criar as mesmas funções, então eu vou colocar lá const maiúscula, tá? E aí eu ponho um parâmetro e eu ponho uma setinha. E essa setinha que eu defino a função, tá? Então é assim que a gente faz. E aí então qual é a função? Olha só, return, tá? É txt.uppercase. O uppercase, tá? E a maneira de usar ela continua da mesma forma, ó, console.log, e aí eu ponho lá maiúscula, tá? Abro parênteses e escrevo o nome que eu quero, tá? E agora eu posso salvar, vou importar aqui, que eu não importei, né? Tá? Script src exemplo 3.js, tá? Vou salvar agora aqui, ó. E vamos lá olhar no navegador o exemplo 3. Ó, vou aqui. Ó, tá? Vou clicar o botão direito, inspecionar, vou em console e tá lá, ó, tudo em maiúsculo. Tá? Por exemplo, a do salário. Ó, tá? Vamos fazer a mesma função do salário. Ó. Const novo salário. Ó. Então, o que, que eu vou passar? Eu vou passar o valor e o percentual. Tá? E aí eu ponho uma setinha e defino a função return valor vezes perc, tá? Perc dividido por 100 mais valor, tá? E aí, para usar ela, da mesma forma, console.log, novo salário, tá? E aí eu passo lá 3.000 e percentual de 12%, tá? Salvo, vou lá no meu navegador e atualizo e tá aí, ó, 12% dos 3.000, tá? Gente, hoje a gente cria funções mais dessa forma, principalmente quando a gente usa um framework, React, Angular, essas funções. O function ainda a gente usa sem problema nenhum, vai funcionar da mesma forma, tá? Mas ultimamente é mais elegante criar com arrow function, tá? Então a gente tem essas questões aqui que são bem interessantes para a gente usar, tá? Vamos então passar para o próximo assunto. Gente, eu vou criar mais um exemplo aqui, tá? Que é bom a gente ir separando assim para a gente poder entender melhor, tá? Exemplo 04.html, tá? Tape, HTML, head, heads, tá? Uh, title, é, estruturas de desvio, tá? E bud, tá? H1. If, else, e switch, tá? Essas são as estruturas mais conhecidas que a gente tem aqui.
exemplo 04.js. Tá? Eu já vou salvar aqui, já vou fazer a importação, tá? E aí fica melhor para a gente trabalhar. Que aí eu não preciso vir aqui depois exportar, tá? Tudo bem. Gente, o que que é um if? Olha só, deixa eu pensar aqui. O if, a gente usa o if o dia inteiro, tá? Por mais que vocês não sejam programadores ou desenvolvedores ou trabalhem com TI, tá? Tu usa if o tempo todo. If quer dizer se. Então, se eu fizer isso, acontece aquilo. Se eu fizer isso, vai acontecer uma determinada ação, senão vai acontecer outra. Então, a gente tem várias estruturas ifs que a gente pode utilizar de várias maneiras diferentes, tá? Eu vou começar usando aquela função, tá? Aqui, eu devo mostrar aqui para vocês, olha só. Eu vou criar uma variável chamada ano de nascimento, né? Tá? E vou colocar lá meu ano de nascimento, tá? E eu vou pegar o ano atual. Só que o ano atual, gente, eu vou usar uma função data aqui, ó, new date, tá? E vou falar que eu quero um get full year, quer dizer, eu quero pegar o ano atual, tá? E aí eu vou calcular a idade. Idade, tá? E a idade se calcula com o ano atual menos o ano de nascimento. A gente já viu isso lá nos exemplos anteriores. Pronto, agora eu tenho a idade, tá? Eu tenho a idade e eu quero saber se esse cara ele é menor ou maior de idade. Então eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar um if aqui e colocar assim, ó, idade maior é igual a 18, tá? Eu ponho idade igual ou maior a 18, ele vai retornar alguma coisa. Gente, aqui a gente entra nos operadores de comparação, tá? Relacionais. Legal? Que eles podem ser igual, 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 igual. Aí a gente tem o diferente, e a gente tem o diferente, a gente tem o maior, o menor, o maior igual e menor igual. Legal? Então aqui existem algumas coisas que a gente pode fazer, tá? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Se eu colocar assim, ó, 4, 4 é maior que 3, tá? E isso vai retornar true, verdadeiro. Se eu colocar lá, 4 é menor que 3, isso vai retornar falso, tá? Legal? Então, eu posso colocar lá, né, tipo, let sexo é igual a masculino, tá? E aí eu posso fazer assim, sexo é igual a masculino, vai retornar true, tá? Se eu colocar sexo é igual a feminino, vai retornar falso, tá? Então, ele sempre vai ter um retorno, ou é verdadeiro ou é falso. A gente está comparando duas informações ou mais, e aí a gente vai fazer esse retorno de ser verdadeiro ou falso. Perfeito? Então, essa é a regra básica aqui na nossa função. Então, eu perguntei se a idade é maior de 18 anos. Tá? É o que eu perguntei. Se for maior de 18 anos, eu vou usar aqui um outro comando, que é o alert, tá? Que é uma janelinha de notificação no navegador, e vou escrever uma mensagem. Você é maior de idade, tá? Então, vou colocar isso aqui lá, tá? Vou salvar, legal? Vou abrir o meu exemplo, e ele já colocou, ó.
tá? Gente, olha só, ele colocou um monte de símbolo aqui, tá? É por causa de uma codificação que a gente pode usar, inclusive, comecem a usar sempre isso, é um método char7, e a gente usa o UDF8, tá? Que é um padrão para exibir as informações na tela. Então, se eu voltar lá no meu navegador agora, aqui, ó, e atualizar, agora ele apareceu certinho essa anotação, ó, tá? Então, sempre procurem também usar esse meta aqui para os símbolos e acentuações aparecerem de forma correta para vocês. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso fonte. Tá? Então, assim, ó, o que ele faz? Ele pergunta aqui, ó, é maior de idade? Ele mostra o alerta. Se não for maior de idade, ele não vai fazer nada. Eu só definir, ó, só faz se for maior. Se for maior igual a 18 anos, só faz. Senão, ele segue o fluxo para baixo aqui normalmente. Esse aqui é um exemplo que tem. Tá? Um outro exemplo que tem é que eu poderia, por exemplo, vou colocar aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui 2010, ó, agora, ó, e ele não vai fazer nada, ó. Vou atualizar a página, não fez nada, tá? Não fez nada. Pronto, encerrou, tá? Ele não executou isso, ele perguntou, 2000, a idade é maior que 18? Não. Então, pula tudo que tiver dentro do parêntese, tá? Então, aqui, ó, executa se for verdadeiro, tá? Ele executa e aqui termina o if, tá? Então, o que que acontece, ó? Não é verdadeiro, tá? Não é verdadeiro. Segue a partir daqui. Daqui para baixo ele continua seguindo, tá? Se for verdadeiro, ele executa isso. Se não, ele pula esses comandos e não faz nada disso, tá? Então, isso aqui é uma maneira. Outra coisa que a gente pode fazer é um if usando um C. Por exemplo, se eu colocar lá, vamos supor, sexo, vamos usar aquele do sexo. Ó, sexo igual a masculino. Tá? Sexo igual a masculino. Então, se eu perguntar if sexo igual a masculino, tá? O que que ele faz? Tá? Ele faz... Vamos usar o console log de novo. Console.log. Você é do sexo masculino, tá? Se tu não é masculino, else. Se não, console.log, você é do sexo feminino. E console.log continua a execução. Tá? Então, o que que acontece aqui, gente? Olha só. Ele pergunta, sexo é igual a masculino? Sim, faz isso. Não, faz isso. Tá? E depois continua. Tá? Então, essa é a função. Gente, qual é a diferença dos 3 para os 2? Que eu falei aqui, tem 2 igual, tem 3 igual. Perfeito. É que assim, ó, existem informações, eu falei para vocês que uma variável, ela armazena o tipo e o valor. Tá? Quando eu uso 2 igual, ele só verifica o tipo. Não, desculpa. Quando eu uso 2 igual, ele só verifica a informação, tá? Agora, como assim a informação? Por exemplo, imagina o seguinte, ó, vou voltar aqui nos meus comentários. Imagina que eu tivesse feito isso aqui, ó, let valor, tá, igual, abro aspa e digito lá 1, 2, 3. Perfeito? Se eu fizer assim, ó, valor igual
igual 1, 2, 3, tá? Deixa eu colocar isso fora do... para vocês entenderem. Olha só. Funcionou? Funcionou, e a resposta disso aqui vai ser verdadeiro. Tá? Por quê? Porque o valor, né, o valor 1, 2, 3 está no valor. O nome das variáveis ficou difícil de explicar. Vamos colocar aqui, né, INSS. Tá? Então eu perguntei, ó, INSS é igual a 1, 2, 3? É igual. Não importa se é string ou se é numérico, é 1, 2, 3. Tá? Então, se eu coloco 2 igual, ele vai comparar isso. Agora, se eu colocar lá INSS igual, 1, 2, 3, tá? Ele vai retornar falso. Tá? Por quê, gente? Porque é o seguinte, olha só, quando eu ponho 3 igual, ele compara as duas informações, ele compara o tipo da variável e o valor dela. O valor do INSS está certo, é 1, 2, 3. Mas o tipo está errado. Por quê? Porque o INSS é um tipo string e 1, 2, 3 é um tipo numérico. Se eu fizesse assim, ele retornava verdadeiro. Tá? Então, agora sim. Ó, o 2 igual, ele está caindo meio em desuso. Tá? Então, evitem um pouco de usar o 2 igual. Né? Usem sempre o 3 igual, que é o que a gente está usando hoje em dia na programação. Tá? Perfeito? Vamos ver o exemplo do sexo lá. Olha lá. Tá? Deixa eu abrir o inspecionar aqui, ir para o console e vamos executar lá. Aí, ó, você é do sexo masculino e continua a execução. Ó. Ele imprime, ó, sexo é igual a M. Ó. Então, o sexo é M. Sexo é igual a masculino? Sim, você é masculino. E pulou e continuou a execução. Ó, eu vou mudar agora. F. Ó, você é do sexo feminino e continua a execução. Tá? Pronto, tranquilo. Então aqui a gente já viu um if, só o if sozinho, e o if e o else, que é se e se não. Tá? E para encerrar aqui, a gente vai usar o it. O it. O it, gente, ele é um pouquinho diferente. Tá? Ele não permite só um verdadeiro ou falso. Ele permite usar outras funções aqui no meio também. Tá? Então, como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar que eu tenho uma variável estado civil, ela é numérica, então 1 é para solteiro, tá? Só que eu vou colocar o comentário aqui para a gente ver. 2 é para casado, tá? 3 é para viúvo e 4 é para separado, tá? Vamos colocar esse aqui como exemplo. Então, como é que eu monto uma estrutura IT? Tá? Uma estrutura IT ele funciona da seguinte forma. Tá? Até eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma função, tá? Const, tá? E vou colocar assim, ó, estado civil. E vou passar uma função EC, passar uma variável chamada EC, que é essa variável se chama estado civil. Tá? E vou abrir aqui. Ótimo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir um it, tá? E vou passar o EC para cá. E vou abrir o meu bloco de comandos. Perfeito, aqui até aqui tudo bem, tranquilo, sem problema algum. E agora, gente, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Caso o EC seja 1, ele imprime solteiro ou solteira. Né? E break para interromper esse case. Agora, eu abro um case 2. O que é o case 2? Console log, tá? Casado.
ou casada, né? Tá? E break para interromper o case 2. Case 3. Console log, viúvo ou viúva. Break e case 4. Console log, separado ou separada. E break. Então, gente, ele vai falar o seguinte, ó, which EC, tá? Se o EC for 1, é solteiro. Se o EC for 2, é casado. Se o EC for 3, é viúvo. Gente, o break é para interromper, tá? Porque se eu não coloco o break, ele vai seguir um por um e vai imprimir todos. E eu não quero isso, eu quero que, chegou no 1, interrompe. Para, break, tá? E eu ainda tenho o default, tá? O default é o seguinte, não foi nenhuma das opções anteriores, tá? Por exemplo, se eu colocar 5, 6, 7, 0, tá? Então eu posso colocar aqui, opção inválida, tá? Então eu posso colocar aqui, opção inválida. Como o default é a última, eu não preciso colocar um break, tá? E agora, gente, eu vou chamar isso aqui. Eu criei essa função, vou colocar aqui console log. Nem precisa, você já tem dentro. Estado civil. E vou passar um número aqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui 3, que é viúvo. Então ele vai imprimir lá no console, ó. Vamos lá para o navegador. Ó. Opa. Inicialização do declarável const. Tá. É que faltou igual aqui, gente, ó. Vou colocar igual. Agora sim. Tá? Então vamos lá para o navegador. E aí, ó, viúva. Se eu trocar o número da função aqui, ó, vou colocar lá 1, ó, e atualizar a página lá, ele vai dar solteiro, ó. Se eu colocar lá, ó, 7, ó, o 7 ele vai cair no default, ó, porque eu só fiz, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu colocar 7, ó, opção inválida. Então esse é o case, esse é o switch e os case. Gente, tá? Isso são estruturas de desvio e isso a gente usa direto, tá? Então, volto a salientar a vocês que quando vocês forem utilizar uma comparação e seja igual, utilizem sempre os três, que aí ele vai comparar o tipo e o valor, tá? Então, esses são os exemplos que eu tinha até aqui, tá? E na próxima aula eu vou entrar em outras estruturas. Eu ia gravar um mini curso com uma aula só, mas ia ficar muito extenso, muito cansativo, então eu resolvi dividir ele em várias aulas menores. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa. Curtem aí, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? E logo em seguida eu vou estar postando a segunda aula. Tá? Obrigado, pessoal. Até mais.